Você já ouviu falar no relógio invisível que só começa a contar quando algo morre? Não estamos falando de um relógio comum, mas de um mecanismo oculto que conecta a morte de partículas subatômicas, o fim das estrelas e até os mistérios da consciência humana. Prepare-se, porque no vídeo de hoje nós vamos explorar uma jornada que une ciência, filosofia e até relatos surpreendentes de reencarnação. Eu sou Fernando Silva e este é mais um episódio do canal Mente Curiosa. Já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga o tempo, a vida e a morte. O nascimento de um enigma, o próton. No início do século XX, o físico Ernest Rutherford fez um experimento que mudaria para sempre a ciência. Ele bombardeou átomos de nitrogênio com partículas alfa e descobriu algo inédito. Os núcleos podiam ser transformados, revelando uma nova partícula, o próton. O que Rutherford não sabia é que essa partícula, aparentemente mortal, seria a chave para entender quando o universo pode acabar. Sakharov e o relógio do fim. Em 1967, o físico soviético Andrei Sakharov propôs que talvez os prótons não fossem eternos. Ele sugeriu que em escalas de tempo absurdamente longas, se isso for verdade, o universo tem um prazo de validade, e o fim começaria quando o primeiro próton finalmente se desfizer. O Super Kamiokande, caçando o impossível. Para testar essa hipótese, cientistas construíram no Japão um dos experimentos mais impressionantes da história, o Super Kamiokande. Um gigantesco tanque subterrâneo com 50.000 toneladas de água pura, cercado por sensores capazes de detectar uma única partícula perdida no espaço-tempo. Até hoje, nenhum decaimento de próton foi observado, mas a busca continua, como se estivéssemos tentando ouvir o primeiro tic-tac do relógio final do universo. O relógio biológico da morte. Mas esse conceito não existe apenas no cosmos. Pesquisas de Sam Parnia, da Universidade de Nova York, mostraram que após a morte clínica, o cérebro continua ativo por alguns minutos. Esse intervalo pode ser o relógio biológico da morte, em que a mente ainda registra memórias e até experiências de quase morte, antes do apagão definitivo. Um tempo invisível, mas real, que começa quando a vida termina. Reencarnação, a consciência além do corpo. O psiquiatra Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, estudou mais de 2.500 casos de crianças que afirmavam lembrar de vidas passadas. Entre os mais famosos está o de James Leninger, um garoto americano que descrevia em detalhes sua vida como piloto na Segunda Guerra Mundial, detalhes confirmados depois como verdadeiros. Será que o relógio da consciência não para, apenas reinicia em outro corpo? A lei da transformação eterna. A física nos ensina que nada se perde, tudo se transforma. Energia nunca desaparece, apenas muda de forma. Se isso vale para partículas e estrelas, será que também vale para a consciência? Será que quando o relógio da morte dispara, não estamos diante de um fim, mas de uma transformação em algo ainda maior? O elo entre ciência e mistério. De um lado, cientistas como Sakharov e os pesquisadores do Super Kamiokande buscam entender se os prótons decaem. Do outro, estudiosos como Parnia e Stevenson investigam a consciência e a possibilidade da vida após a morte. Talvez todos estejam estudando o mesmo fenômeno, apenas em dimensões diferentes. O relógio invisível que só começa a contar quando algo morre. E você, acredita que esse relógio existe? Será que o fim de uma partícula e as memórias de uma vida passada fazem parte do mesmo mistério? Depois de tudo que vimos, uma pergunta permanece no ar: o que realmente acontece depois da morte? A ciência já revelou fatos surpreendentes, como a existência do chamado relógio da morte, sinais biológicos que continuam ativos após o fim da vida e estudos de experiências de quase morte que desafiam a lógica. Por outro lado, temos relatos espirituais, crenças milenares e teorias que ainda escapam de qualquer comprovação. Essas duas visões, a científica e a espiritual, parecem se entrelaçar, mas sem dar uma resposta definitiva. E talvez seja justamente esse o maior mistério. Não sabemos se existe apenas o silêncio eterno ou se o espírito continua em uma nova jornada além daquilo que conseguimos medir. O fato é que a cada descoberta surgem novas perguntas, e os maiores enigmas sobre a morte e a consciência seguem sem resposta.
A ciência caminha com dados, o espírito com fé, e ambos juntos revelam que ainda estamos longe de compreender totalmente esse fenômeno universal. E é aí que você entra. Queremos que você faça parte dessa busca por respostas. Deixe seu comentário com a sua opinião. Você acredita que existe algo além da vida? Ou a morte é o fim de tudo? Se quiser a parte 2 desse mistério, com ainda mais detalhes, estudos recentes e relatos enigmáticos, já deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Porque, no fim das contas, talvez o maior segredo do universo não esteja nas estrelas, mas dentro de nós mesmos. Mente curiosa. Quando o mistério chama, a verdade nos convida.